A paz do Senhor, igreja amada, Ministério Cristão Gileade. É com muita alegria que eu venho aqui trazer a palavra de vida, a palavra de Deus, a palavra que nos alimenta, nos confronta, nos conforta, nos ajuda a prosseguir nesse dia chamado hoje. Meus amados, tem uma palavra que está ardendo no meu coração há alguns dias. Inclusive compartilhei ali algo que Deus falou muito forte. Ali no grupo de mulheres, o Desperta Mulher, algumas coisas que Deus falou comigo através desta palavra. Ali em Mateus, quando Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixinhos e alimenta uma multidão. Jesus, ele foi, ele falou muito claro comigo sobre esta palavra. Deus falou: minha filha, o tempo chamado hoje, eu tenho chamado uma igreja para cuidar, para zelar, para discipular, para tirar os carrapichos, para alimentar, para nutrir, para serem geradores de vidas e muitas vidas que vão chegar sedentas, feridas, cansadas e famintas. Aleluia! E o tema é: quem é discípulo entende a linguagem do mestre. Deem de comer a essa gente. E eu quero ler, na verdade, Marcos, capítulo 6, que diz assim, a partir do versículo 30, eu gostaria que vocês acompanhassem aí comigo. Diz assim: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo quanto havia feito e ensinado. Versículo 32. E foram no barco à parte para um lugar deserto. Porém, viram-nos partir, e muitos os que conheceram correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes dele. Jesus saiu, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como a hora já estava muito adiantada, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e a hora já está muito adiantada. Deixa-os partir para irem aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprarem algo para comer. Ele, respondendo, disse-lhe: dai-lhes vós de comer. Eles disseram-lhe: não iremos e compraremos 200 moedas de prata de pão para lhe darmos de comer? Ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. Depois de averiguar, disseram: 5 pães e 2 peixes. Jesus deu-lhes orientações para que todos se acomodassem por grupos sobre a grama verde. E assentaram-se repartidos em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os a seus discípulos para que os servissem. Ele também repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Glória a Deus, aleluia! Que palavra tremenda! As bênçãos de Jesus são suficientes, vão além da suficiência humana. O próprio Jesus, ele é aquele que provê todas as coisas. É interessante que os discípulos estavam em missão, eles curaram, expulsaram demônios, ensinaram, eles estavam ali na sua atividade, e a palavra diz que eles foram até Jesus entregar o relatório de tudo que eles tinham feito. E Jesus chamou eles para um descanso, foram para um lugar deserto, para ter um momento ali de repouso e também para que Jesus pudesse continuar ensinando aos seus discípulos. A palavra diz que a multidão viu para onde eles foram e correram para lá.
A palavra diz que Jesus, quando viu aquela multidão, Jesus teve compaixão daquele povo. E é tão interessante que aqui diz que ele teve compaixão porque eram como ovelhas que não têm pastor. Homens e mulheres, jovens e crianças sedentas por alguém que a pastoreasse, cuidasse, zelasse, tirasse os carrapichos. Mas era por alguém que tinha a palavra de vida eterna. E a palavra de vida eterna só encontramos em Jesus. E eles correm para Jesus porque eles precisavam de Jesus, eles precisavam ser tocados por ele, eles precisavam ser curados por Jesus e eles precisavam receber esse alimento que vem do céu. E a palavra diz que Jesus teve compaixão dessa multidão. Em Zacarias, no capítulo 11, diz assim: apacentai, pois, as ovelhas destinadas ao matadouro, certamente as mais pobres do rebanho. E termina dizendo: apacentai as ovelhas. E esse povo não estava sendo apacentado pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas. Eles não estavam sendo ensinados com a palavra pura, com a palavra que alimenta, com o maná do céu. E esse povo estava sedento, esse povo estava sofrendo, e Jesus viu isso. Jesus viu que esse povo era religioso, era preso aos rituais, às leis humanas, mas esse povo precisava ser tocado pelo Senhor, por aquele que cura, por aquele que tem a palavra de vida eterna, por aquele que é a verdade. E a palavra diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. E esse povo precisava ser liberto pelo Senhor. E Jesus começa a ensinar esse povo, e o dia vai passando, e ali os discípulos chegam diante do Senhor: Senhor, olha, já é tarde, precisa, Senhor, dispersar essa multidão, para que eles possam ir atrás de comida, possam se alimentar. É interessante que o tema dessa palavra é: quem é discípulo entende a linguagem do mestre. Dei de comer a essa gente. E aí Jesus fala: não vou mandar essa multidão embora. Não vou dizer para eles irem atrás de alimento. Não, gente. Eu tenho algo a ensinar a vocês. Deem vocês algo de comer a essa multidão. E eles ficam assim: mas como? Não tem como comprar tanto alimento para essa multidão. Não, os recursos não são suficientes e nós não temos aqui o que temos aqui não dá. E o Senhor fala assim: vê o que vocês têm aí. Vê. Sabe, eu vejo nesse momento que o Senhor já sabia o que ia fazer, porque Ele é o Senhor. Jesus, quando pergunta para ele o que eles têm ali, é para que eles mesmos entendam com o que eles têm, Jesus pode fazer o milagre. E o que você tem aí, o que eu tenho, o pouco que temos, o Senhor vai transformar isso numa porção dobrada que vai alimentar a multidão. Essa é a palavra do Ministério Cristão de Gileade nessa noite. O que nós temos, que às vezes achamos pouco, que às vezes achamos que não é nada, é com esse tantinho que Deus quer, que nós venhamos alimentar o sedento, aqueles que estão como ovelhas perdidas, que têm recebido o alimento contaminado, que têm sido, desprezado, que não tem sido discipulado, cuidado, que não tem, sido amado com o amor de Deus, aquele amor que você não pede nada em troca, aquele amor que você serve, com muita dedicação, com muito amor àquele que está precisando. Nos tempos chamados hoje, que nós estamos vivendo, muitos estão sedentos, amada igreja. Muitos estão precisando de nós. E eu tenho certeza que há algo especial com esse ministério. Deus ministrava meu coração e eu compartilhei isso com o Ministério das Mulheres, com as mulheres ali no nosso grupo. Que o Senhor está nos chamando para alimentar multidões, para trazer um alimento sólido, e é com o que a gente tem. E Jesus ali desafia aqueles homens:
Aqueles homens vão averiguar e descobrem que tem naquele lugar 5 pães e 2 peixinhos. A palavra do Senhor diz que Jesus pega aquele pão, levanta aos céus e agradece, e multiplica aqueles pães para alimentar aquela multidão. Multiplica aqueles peixes para alimentar aquela multidão. O que eu acho mais tremendo é a forma com que Jesus manda organizar. Ali grupos de 100, grupos de 50. Eu vejo isso, sabe por quê? Aproximação. Olho no olho, aquela coisa de conhecer a necessidade de cada um, aquela coisa de você estar ali, sabe, corpo a corpo, dia a dia. Não é nada superficial, não é nada só assim, você lá e eu aqui, não. É uma comunidade, é um lugar de comunhão, é um lugar de vivência, é um lugar de alimento. E a palavra do Senhor diz que Jesus entregou aos discípulos e falou: agora sirva. Jesus, ele está dizendo para nós nessa noite: ei, o que vocês têm é com isso que vocês vão servir a multidão, porque o poder está nele em multiplicar. Agora a disposição de servir tem que estar em nós, de servir com amor. A palavra do Senhor diz que aquele que não serve, não serve. Deus nos chama, meus amados, para servir, mas é servir com muito amor, com muita dedicação. É servir com o desejo de ver vidas sendo alimentadas de forma extraordinária. Vidas que serão impactadas pelo Evangelho, porque a palavra do Senhor diz que o Evangelho do Senhor é poder de Deus. Não contém o poder de Deus, ela é o poder de Deus. Então, quando eu venho com a palavra viva, quando eu venho com a palavra de Jesus, multidões recebem esse toque do poder de Deus. E aqueles homens serviram aquela multidão. A palavra diz que todos ficaram saciados. Eu quero te dizer que quando nos dispomos a falar: Senhor, o que eu tenho é isso, eu tenho meu coração, eu tenho a minha disposição, na minha fraqueza, Senhor, assim mesmo eu vou, nos dias bons eu vou, nos dias maus eu vou, com muito eu vou, com pouco eu vou, empregado eu vou, desempregado eu vou, celeiro cheio eu vou, celeiro vazio eu vou, com dificuldades no casamento eu vou, com o filho dando trabalho eu vou, com as coisas tudo bem eu vou mais ainda, porque é para isso que Deus nos chamou, para ir com o que nós temos e alimentar multidões que estão sedentas, estão como ovelhas perdidas, ovelhas que precisam ser pastoreadas. Aqui o profeta, aqui Zacarias dizendo: pastoreie, apacente as minhas ovelhas. Jesus chamou a igreja para apacentar. Eu e você, nós temos que pregar este evangelho com muita convicção que o Senhor vai curar, que o Senhor vai restaurar. Deus quer que a gente venha cuidar dessas vidas. Deus vai trazer um povo para o Ministério Cristão de Gileade, nesse tempo chamado hoje. Nesse tempo onde milhares e milhares de pessoas estão sedentas, angustiadas, que não sabem o que fazer das suas vidas. Esse dia nós estamos aqui ouvindo essa palavra, tem alguém olhando da janela e pensando em tirar a vida, de se jogar ali naquela janela, pessoas que estão olhando para uma corda e pensando em se matar, jovens que estão desistindo das suas vidas, crianças que estão ali clamando por socorro. Deus está nos convidando a cuidar dessas vidas, e não é fácil. Você acha que os discípulos estavam dispostos ali a ficar com aquela multidão, alimentar aquela multidão? Já tinham passado o dia todo, já vinha de uma caminhada, de uma missão árdua, mas Jesus estava ensinando algo poderoso a estes discípulos. Eu chamei cada um de vocês, meus servos, meus amados amigos, para pastorear, apacentar, cuidar, amar e zelar. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Quem é discípulo entende a linguagem do seu mestre. Dei de comer a essa gente. Deixa eu te falar, os depósitos celestiais jamais ficarão vazios quando a gente confiar inteiramente na palavra de Deus e que a gente possa entender o comando dele e fazer exatamente o que ele quer. Porque ele está dizendo para nós hoje, o celeiro celestial,
O depósito celestial não vai minar. É maná todo dia. É presença de Deus todo dia. É direção de Deus todo dia. É uma ferramenta de Deus todo dia. É uma porta aberta de Deus todo dia. Não vai faltar recurso. Não vai faltar alimento. Não vai faltar capacitação. Não vai faltar habilidade. Não vai faltar discernimento. Não vai faltar poder de Deus sobre nossas vidas. Jesus nos ensina, meus amados. Jesus nos convida a cuidar de vida. Aleluia. Como Deus falou comigo nessa palavra, meus amados. Como Deus ministrou, eu compartilhei ali com as mulheres. Foi muito forte, o Senhor falou, ei, tá vendo? E eu fui lendo ali o Espírito Santo falando, ei, é para esse tempo que eu chamei vocês, é para esse tempo. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes do Ministério Cristão Gileade. Os líderes que eu estou levantando, os pastores que eu estou levantando, os diáconos que eu estou levantando, os membros que estarão ali, pessoas que estarão para servir em oração, em oferta, em entrega, em jejuns, em verdadeiramente querer amar os que estão lá fora, perdidos, e os que estão dentro também, que precisam, de cuidados. Eu preciso de cuidado, você precisa de cuidado, nós todos precisamos cuidar uns dos outros. E a palavra do Senhor diz ali em João 17, o Senhor fala que eles sejam, unidos, sejam um só, para que essa unidade manifeste a glória de Deus, manifeste que eles são filhos de Deus e que eles são aqueles que amam a Jesus. O próprio Jesus falando, para que o mundo veja que eles são teus filhos, Senhor, e que foi eu que os enviei, que eles servem a mim. Amada igreja, o verdadeiro discípulo entende a linguagem do seu mestre. E o Senhor nos convida a entender, a compreender e a viver isso. Nós estamos aqui para dar de comer a essa gente. Oh, glória a Deus. Deus nos chamou para anunciar o evangelho que é poder de Deus, ensinando como vivê-lo a partir da nossa vivência, sendo agentes da multiplicação do pão da vida, que é Jesus, que é a palavra viva, que é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdadeira luz e não andará em trevas. Conhecereis a verdadeira paz e não andará atribulado. É esse Jesus que nós precisamos apresentar a esse povo sedento. Aleluia! Jesus optou por atender às necessidades da multidão e mostrar aos apóstolos como é a liderança do discipulado. Jesus nos convida a discipular, a cuidar. É fácil? Não. Vai dar trabalho? Vai. Você vai abrir mão, às vezes, da sua vida? Sim. De um tempo que você poderia estar fazendo outra coisa? Sim. De tirar dinheiro do bolso? Também. De investir estudo, tempo, ouvidos para escutar? Sim. De dar o ombro para a pessoa chorar? Sim. Foi para isso que Deus chamou este ministério cristão, Gileade. É interessante que os discípulos atribuíram à multidão a responsabilidade de comprar sua própria comida. E Jesus, o bom pastor, devolveu-lhes a responsabilidade e disse: dei vocês o de comer a essa multidão. O enfoque de Jesus é levá-los a fixar-se no que eles têm. Entendendo que é com o que você tem. Entendeu? É com esse pouquinho aí. Porque quem faz o milagre é o Senhor. Ele só quer que a gente se disponha. Ele só quer que a gente, diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E, Senhor, seja o que Deus quiser. Mas, Senhor, eu vou cumprir, vou apacentar, vou cuidar, Senhor. Deus está chamando uma igreja que vai servir. Deus não está chamando a igreja para ser, uma igreja coitadinha, vitimizada, não. Deus está chamando a igreja forte, que vai servir. E quanto mais nós servimos a multidão, mais o celeiro celestial vai estar abarrotado. Mais o depósito celestial vai estar no cheio.
para que todos aqueles que chegarem sedentos possam receber a porção que vem do céu. Quando aceitamos a orientação de Deus, poderemos alimentar a multidão. Amém, meus amados? Os verdadeiros discípulos do Senhor compreendem a mensagem do Mestre. Deem a essa gente o que comer. Deus está nos capacitando, Deus está nos orientando, Deus está dizendo: quem vai fazer o milagre sou eu, mas quem vai dar de comer são vocês. Quem vai trazer a porção necessária sou eu, mas quem tem que estar lá servindo são vocês. Quem vai mover o sobrenatural com cura, com unção, com graça, sou eu. Mas quem tem que estar ali corpo a corpo, ali olho com olho, emprestando os ouvidos, dando conselhos, conversando, acompanhando, discipulando, são vocês. Aleluia! Glória a Deus! Apacentem as minhas ovelhas desgarradas, atormentadas. Se preparem, Igreja, Ministério Cristão de Gileade, se prepare, porque os sedentos, a multidão está chegando. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, que possamos compreender, Senhor amado Pai, o que o Senhor está falando através dessa palavra. Possamos compreender, Senhor, que quem faz o milagre é o Senhor, mas, Senhor, quem alimenta somos nós. Quem, Senhor, faz transbordar o celeiro é o Senhor, mas quem serve somos nós. Quem traz, Senhor, a cura de dentro para fora é o Senhor, mas quem está ali, Pai, para discipular somos nós. A palavra do Senhor diz que o Evangelho do Senhor é poder de Deus. Que possamos, Senhor, crer nesta palavra. Senhor, que possamos nos levantar como servos, porque também a palavra diz: quem não serve, não serve. E nós temos o teu exemplo, Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Que possamos apacentar, que possamos ter esse coração do Senhor, de ter compaixão, Deus, daqueles que são como ovelhas perdidas, indo ao matadouro. Estão sendo muitas vezes sugadas e ensinadas de forma errada e não estão sendo curadas, porque só o Evangelho verdadeiro cura, liberta e salva. Em nome de Jesus, Senhor, derrama essa graça, essa unção sobre nós, sobre este ministério e nos levanta com a disposição de servir. Amém, meus amados? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tenha uma boa noite e até a próxima.